Parece que não aparecem mais colegas, portanto vamos dar início à aula. Antes de mais, já conseguiram ver a pauta das notas? Sim. Pronto. Alguém quer ver o teste teórico depois em detalhe? E que depois quiserem, poderes marcar a simulação e eu partilho o meu ecrã e posso-vos mostrar. Pronto, então... Acho que foi o Cláudio que falou. Sim, eu tenho aqui o chat aberto. Pronto, então provavelmente no final da aula, ele deve acabar um bocadinho mais cedo, as pessoas que estiverem interessadas podem ficar e eu posso fazer break rooms e vamos break room ver os trabalhos, ok? Pronto. Entretanto, hoje, continuando com o nosso plano, as duas aulas são para falar do ML. E a aula 2, ou as duas aulas de hoje, é só para falar do ML. Não há mais nenhuma matéria para ser dada. Pronto. Na próxima aula falamos de CRMs e já tem a componente prática. Vocês vão reparar que o resto da disciplina está intercalada. Uma aula que tipicamente traz matéria mais teórica e depois uma aula com uma componente mais forte prática, que normalmente será uma ferramenta para utilização em organizações. Pronto. Ora, o ML quer dizer Unified Modeling Language e é uma linguagem, não é programação, uma linguagem gráfica para a descrição de requisitos, para a descrição de arquiteturas. Pronto. É uma notação padrão para descrever sistemas de informação. Sistemas de grande dimensão são muito complexos e, como falámos nas aulas anteriores, é preciso modelos e abstrações para conseguir abstrair o que é realmente importante e não ter o detalhe excessivo para tornar o modelo ou tornar o sistema incompreensível para quem está a trabalhar com ele. E esta complexidade levou-nos a criar ferramentas para descrever os sistemas em diferentes dimensões. Okay? O ML não é um conjunto de diagramas, não é um único diagrama, é um conjunto de diagramas com utilizações muito específicas. Há, por exemplo, diagramas de rede que identificam como é que os componentes de um sistema estão ligados em termos de rede, de cabos, wireless, o que for. Há diagramas para a criação de cenários, onde o sistema são principalmente caixinhas pretas, não têm grandes ligações, mas têm atores, pessoas, que interagem com o sistema e estão interessados em modelar a interação dos utentes, sejam clientes, sejam os utilizadores do sistema, com ele. Têm diagramas de arquitetura, onde não interessa tanto a ligação rede física de cabos e Wi-Fi, interessa as redes lógicas, ou seja, que APIs são chamadas, que métodos de software são chamados, que tipo de ASAD está lá inserida. Não interessa se tem 2 ou 3 cabos de rede, nem a categoria do cabo, aqui interessa como é que eles estão ligados, que protocolos é que usam, que funções é que usam para executar a sua função. Portanto, o ML é um conjunto de ferramentas e um conjunto de diagramas específico para descrever um sistema a diversos níveis. A utilidade disto é que, dependente da capacidade ou da profissão de quem estiver a trabalhar com o ML, há um diagrama que lhe interessa e os outros são mais dispensáveis. Pronto, são diagramas estruturais que representam aspectos estáticos do sistema, isto é, estruturas que permanecem inalteradas. Os diagramas comportamentais representam aspectos dinâmicos do sistema, como os processos que relacionam com o passar do tempo. Os diagramas comportamentais têm uma subcategoria, que é os de interação, que mostram a relação dinâmica entre o objeto do sistema e a mensagem deles, e as trocas de mensagens entre eles. Okay. Isto é os dois tipos grandes de diagramas que existem no ML. Os estruturais podem pensar que são diagramas de rede e arquitetura.
obviamente que a rede de arquitetura evolui ao longo do tempo, mas quando vocês a planeiam, ela está fixa. Passaram cabos e aqueles cabos ficaram, montaram este tipo de base de dados e não vão na semana a seguir trocar para uma base de dados mais recente, porque há custos em fazer isso. Portanto, os diagramas estruturais podem pensar só como planta da casa. De alguma forma descrevem o sistema como ele devia ser no momento da construção. Os diagramas comportamentais representam as interações dinâmicas, clientes, ok? Mensagens que são trocadas, mensagens neste sentido, não é mails, inputs que vêm do exterior e os outputs que nós produzimos, pode ser entrada de matéria-prima, entrada de matéria já processada, depois é saída de, pode ser caminhões de entregas, saídas de matéria-prima, vendas, finais, faturas, não interessa o que é saída, mas pronto, os diagramas complementares representam essas interações mais dinâmicas. Está aqui uma estruturazinha dos diagramas. Os estruturais têm os de componentes, de objetos, diagrama de classes, estrutura composta, perfil, implantação de pacotes, isso é implementação. Os diagramas complementares têm máquinas de estados, casos de uso, atividade. Os de interação são especiais dentro deste grupo, são os de sequência, de comunicação, diagrama de tempo e de interação geral. Okay? Isto captura as entidades não estáticas, entidades dinâmicas do sistema, e isto captura a informação estática do sistema. O diagrama de classe e de objetos são muito parecidos e são fortemente relacionados com programação orientada a objetos. Ou seja, podem já definir não o código completo, mas como é que querem a estrutura do código. Fica definida nestes dois diagramas. O de componente geral da arquitetura, chamo-lhe de componentes porque é como os componentes estão ligados. O de implementação é uma especialização de componentes já com a definição de qual é a mesma base de dados, com o nome, entre outras coisas. E nós vamos nos focar no de componentes, casos de uso, a seguir. Pronto. Antes disso, vamos falar da arquitetura 4+1, uma abordagem que utiliza múltiplos pontos de vista, onde cada um contém um conjunto de diagramas para melhorar e entender as necessidades envolventes naquela visão. Os engenheiros de redes só estão interessados na configuração de hardware e de redes do sistema. Um gestor de projetos, nos componentes-chave que são desenvolvidos, e um programador nas classes que interagem com o componente. Dado o perfil destas três entidades, é possível ver aqui atrás que há diagramas que lhes são mais úteis. O diagrama de componentes e implementação, obviamente, interessa ao engenheiro de redes. O gestor de projeto quer ver o de componentes, casos de uso. Não quer ser implementação porque já é demasiado específico, não lhe vai ajudar em nada. O programador, obviamente, está interessado nos objetos e no de classes, para saber como é que é a estrutura do código que tem que fazer. O gestor de projetos pode ser o gestor de empresa ou, normalmente, as empresas têm departamentos. Depois, cada departamento tem um conjunto de gestores e cada um fica atribuído a um projeto. Pronto. Não tem que ser o gestor de empresa, mas até na universidade isso acontece. A universidade tem laboratórios de investigação e cada laboratório tem um professor, um docente responsável. E dentro desse laboratório já há um conjunto de projetos associados de investigação. Por exemplo, de mecânica tem um carro autónomo. E tinha um carro a energia solar. E há um docente que está responsável por esse projeto. No IT temos projetos de telecomunicações, há uns projetos sobre 5G e o professor Rui Guiar é o responsável desses projetos. Ele é o responsável de um laboratório, esse laboratório está associado a projetos 5G, portanto, ele, por omissão, é responsável por esses projetos. O gestor de projetos é alguém designado na empresa que está responsável pelo projeto em questão. Pronto, isto é a visão do 4+1 da arquitetura. Há a visão lógica, desenvolvimento, física e a visão de processos. Os 4 e o +1 é o casos de uso.
Okay? Para aqui estão coisas físicas, para aqui estão coisas lógicas. E a ideia é, o gestor de projetos está preocupado com os casos de uso, principalmente. O caso de uso aqui é cenários de utilização do sistema. Okay? O sistema vai ser utilizado para alguma coisa. Podem pensar que pode ser um sistema de faturação, portanto, ele vai receber dados que têm que ser importados nas faturas e vai produzir faturas. Pode ser um sistema de track de encomendas. Okay? E um sistema de track de encomendas pode ser tão complexo como usar RFIDs para detectar que pacotes estão dentro da carrinha das entregas, saber quando é que eles entram na carrinha, quando é que saem e quando é que são distribuídos. Portanto, pode ser um sistema bastante complexo, mas os casos de uso é, de uma forma abstrata, definir o que é que o sistema vai fazer. O sistema tem uma visão lógica. Como é que ele funciona de alto nível? Temos uma visão de desenvolvimento. Temos que criar diagramas de classe e de objetos que expliquem como é que o código vai funcionar. Depois temos a implementação. Alguém tem de criar aquilo. E depois temos processos, que é utilizar o que foi criado. A visão de 4+1 é, digamos, desde a concepção do projeto à utilização do mesmo, a depender de um caso de uso. Estas 4, este ciclo, está em ciclo porque muitas vezes quando a gente começa a utilizar, podemos ter outra vez a concepção de que o sistema devia ser optimizado para uma tarefa melhor, ou os requisitos mudaram ao longo do tempo. Portanto, é preciso outra vez ajustar, desenvolver, implementar, continuar a usar, e à medida que se usa, se calhar a empresa de entregas, o RFID não tem distância suficiente, é preciso uma tecnologia nova, portanto é preciso outra vez uma visão lógica para colmatar as falhas e é um ciclo. E para responder às necessidades no caso de uso, podemos estar aqui a um ciclo de processamento. Faz sentido para vocês? Pronto. A ideia do ML é produzir diagramas próprios para cada um destes níveis. Quando eu digo produzir, ele descreve um conjunto de elementos gráficos, a gente já lá vai, que podem ser interligados para produzir um diagrama que descreve isto. Basicamente, o ML é uma espécie de uma legenda no mapa que diz este símbolo representa isto, este símbolo representa isto, este símbolo representa isto, e agora vocês desenham o mapa que quiserem, sabendo que os símbolos têm significados específicos. Pronto. Na visão de um caso de uso, temos a visão lógica, conhecida por visão de projeto, focada nos aspectos funcionais em termos de elementos estruturais. Os principais diagramas são classe, objeto, pacote, estrutura, compostos e máquina de estados. Okay? Tudo o que descreve como é que o software devia funcionar. A visão de desenvolvimento, também conhecido como visão de implementação, é a visão da arquitetura do sistema sob o ponto de vista do programador. Apresentando a organização estática dos moldes, formando o software, principais diagramas de componentes. Ou seja, eu pego nos diagramas todos e tento fazer o final. Tento preparar o diagrama de componentes, como é que as coisinhas se ligam. A visão de processo apresenta os requisitos não funcionais como desempenho, escalabilidade e rendimentos. Os principais diagramas são sequência, comunicação, atividades, tempo e interação geral. E a visão física, também conhecida como visão de instalação, é a visão da arquitetura do sistema sob o ponto de vista de engenheiro de sistema, apresentando a topologia de distribuição física dos componentes. É o diagrama de implementação e componentes. Okay? Há um tipo de diagrama específico para cada uma das visões. Independente do nível a que vocês trabalhem, há um diagrama específico. Não, vários. Que vocês podem usar para descrever. Não é obrigatório usar todos. Okay? Eu já faço software há alguns anos. Normalmente é o de componentes que vos interessa, o de objetos, classes não, que é para dar uma liberdade ao programador também de optimizar o código como acha. Casos de uso sim, de comunicação para fazer, pronto, sou da área de redes, temos diagramas de comunicação. O resto é raro. Okay? Pelo menos na área de informática o resto é raro. O ML é para descrever sistemas no geral, não é só para sistemas informáticos. Portanto, há de haver outros setores que podem tirar mais benefício dos outros diagramas. Mas é tipicamente 1, 2, 3 e 4. Tipicamente lido com 4 destes todos.
A visão de casos de uso, a visão de cenário é a mais importante. É a visão da arquitetura sob o ponto de vista dos utilizadores, das outras visões e validadores. Com o usuário final, apresentando consistência e validade do sistema. Os principais diagramas utilizados são os casos de uso e, em certos casos, o de atividades. Este aqui é o mais importante porque este é o ponto inicial. É a partir desta visão de casos de uso que são definidos os outros diagramas. Os outros diagramas são para responder à necessidade criada por este. Ou melhor, a necessidade já existia. A necessidade representada por este diagrama vai ter que ser colmatada pela combinação dos outros todos. E existem múltiplos que é porque, dependente da vossa especialização dentro de uma empresa, vocês vão estar a olhar para uns ou para outros para saber o que é que devem implementar. Pronto. Só para reforçar a ideia. Imaginem que tinham que representar numa única folha A3, ou ainda maior, toda a informação contida nestes diagramas. Toda. Desde como é que os pacotes estavam ligados, como é que os componentes falavam, qual era a versão das bases de dados, do software de faturação, qual era o código que vocês tinham que criar isto tudo numa única folha, num diagrama que tivesse o mínimo sentido. Era bastante complexo. Portanto, isto não é nenhuma ideia inovadora, faz bastante sentido depois dita, mas a ideia é, vamos deixar de ter um diagrama único, passamos a ter múltiplos, que de alguma forma até estão interligados. Eles por exemplo, o diagrama de classes, peço desculpa, o diagrama de objetos e o diagrama de classes têm bastantes coisas em comum, mas a ideia é essa, porque como eles se intersetam, eles representam algumas propriedades que são comuns, quem lê um também consegue ler o outro, e há aqui uma ponte entre duas pessoas. Ou seja, eu posso ser muito bom a descrever o de objetos, eu não sei programar, mas consigo descrever mais ou menos o que é que eu queria, e um programador que percebe o de objetos é capaz de criar o de classes, que já é mais próximo de código. E o de implantação ainda é mais próximo, ok. Há aqui umas ligações entre eles, percebem? Pronto, isto é a vantagem do ML. Não é uma ideia revolucionária dita assim, que deixamos de ter um diagrama, passamos a ter múltiplos, mas na altura em que isto surgiu foi bastante importante um conjunto de pessoas juntarem-se e dizer isto vai ser unificado e vamos criar um conjunto de elementos gráficos para ser uso uniforme e global. Já toda a gente tinha o seu diagrama para descrever a sua parte, mas não havia, digamos, consenso nos elementos gráficos. Cada um usava os símbolos que bem entendesse. Pois era difícil pessoas de empresas diferentes ou pessoas de outras companhias entenderem o meu próprio diagrama. Se eu estivesse numa empresa a trabalhar, fizesse o meu diagrama de redes, que eu achava que era muito bom porque eu percebia, e eu depois trocava de empresa, o gestor de redes que viesse a seguir podia olhar para o meu diagrama e não perceber nada do que eu tinha feito. Tinha que andar a habituar-se ao meu simbolismo. Pronto. Ora bem, diagramas de casos de uso. Como eu disse, os mais importantes. É aqui que começa a definição de requisitos. O caso de uso representa uma funcionalidade do sistema. O técnico do ML para capturar os requisitos de um sistema. Cada caso de uso prevê um ou mais cenários. Okay? Então, vocês têm que pensar numa funcionalidade do sistema útil para a organização, não é uma funcionalidade do sistema de o sistema ter uma base de dados para armazenar dados. Claro que tem, mas isso não é útil para a organização. O caso de uso tem que ser algo, tem que ser um cenário para a organização, não para a informática, para a organização. Okay? Passar faturas, imaginem, acho que o meu cenário a seguir, só para confirmar, é de usar um banco, um sistema de pagamento de um banco. Portanto, o cenário pode ser levantar dinheiro no multibanco, pode ser conseguir levantar dinheiro num banco, ou okay, o cenário tem que ser algo focado na organização ou na empresa que estamos a trabalhar. Temos vários tipos de requisitos. Temos os funcionais, não funcionais e de usabilidade. Usabilidade serão provavelmente os mais simples. Usabilidade está preso com quão fácil ou difícil vocês conseguem executar uma tarefa num sistema. Ok?
seja, vocês usam aplicações quase todos os dias e há de ver que há aplicações que são simples de usar, têm um aspecto simples, têm uma interface limpa e têm os botões de forma acessível e as operações principais estão evidenciadas nos menus, ok? Isso é uma aplicação com alto valor de usabilidade. Por outro lado, se forem ver imagens, por exemplo, do Windows 3.11 ou do Windows 95, e como é que ele era bastante arcaico para os dias de hoje, em comparação, esse sistema tem baixa usabilidade. Era preciso saber muito bem em que menus é que estavam as opções, não havia estas interfaces mais simples que agora existem, com estas cores. Okay? Usabilidade prende-se com isso. Quão fácil ou difícil é utilizar o sistema. Não tem que ser só o aspecto da interface. Okay? É mais genérico, é quão fácil ou difícil é de utilizar o sistema. Pronto. Temos agora os funcionais e não funcionais. Os funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, a descrição dos procedimentos de inputs e outputs na interação com as pessoas e o sistema. Ou seja, funcionais é como ele funciona. O que é que deve ser entrada do sistema, input, o que é que deve ser output do sistema, ou seja, o que é que ele deve produzir. E os não funcionais descrevem a qualidade com que o sistema deve fornecer os requisitos funcionais, ou seja, medidas de desempenho, volumes de dados, tempos de resposta, considerações de segurança. Os não funcionais não é como ele funciona, é que carga típica ele tem que suportar. Okay. O tempo máximo de operações. Por exemplo, imaginem um cenário de uma caixa multibanco. A caixa multibanco não pode estar mais de 30 segundos depois de vocês colocarem o código para dizer se está certo ou errado. Porque se tiver mais de 30 segundos, vocês quase certeza acham que o sistema bloqueou e parou e ficou-vos com o cartão. Okay? São todos os requisitos, são todas as necessidades em que é preciso definir. Esta operação não pode demorar mais X tempo, ou X clientes podem estar a ser atendidos ao mesmo tempo. Isso depois define o número de balcões, ou o tamanho da base de dados, ou o número de ligações. Ou a carga típica desta base de dados por dia é 100 megas, 200 megas, ok? Ela tem que estar preparada para conseguir escrever e ler aquela quantidade de megas. Senão é preciso ou um servidor mais rápido ou um tipo de base de dados diferente. Okay? Funcionais têm a ver com funcionamento, não funcionais têm a ver com o desempenho, e usabilidade é quão simples é utilizar. Peço desculpa. Vou resumir rapidamente a parte dos requisitos. Provavelmente só o Rafael é que não sabe. E de 40 a 40 minutos o Zoom fecha e depois exporta, porque eu ponho os vídeos todos online. Vou fazer os vídeos das aulas para vocês poderem ver em casa e ter outra vez. Professor, só uma pergunta. Sim. Professor. Sim. Nós ontem, durante a aula de Fundamentos de Programação, pedimos ao professor se ele podia também filmar a aula. E ele disse que não era permitido pela universidade. Não é essa informação que eu tinha. Ele informou-nos ontem que não era permitido filmar as aulas. Bem, eu vou esclarecer com o professor Ricardo, mas eu acredito que era vantajoso para vocês terem as aulas filmadas, certo? Sim. É a única aula, sim, e também é muito benéfico para nós. Tipo, mas só lhe estou a dizer porque acho que o professor não sabia. Não, porque eu tinha falado com o professor Rui Marques, ele não tinha dito, e eu conheço outros professores do departamento de informática que estavam a fazer igual. Ou então o professor de Fundamentos de Programação é que ainda não tinha obtido essa informação. Eu não sei, pode ser, porque eu também tenho cuidados, eu não vos estou a mostrar a vossa cara, eu mostro meus slides e eu estou sempre a ocultar a janelinha onde vocês aparecem, eu não quero partilhar. Claro. E depois eu edito o vídeo para cortar partes. Sim. Ok?
dá-vos jeito. Portanto, deixem estar. Quando acabar o exame eu apago tudo. Ok. Se alguém se queixar entretanto, eu apago tudo. Mas acho que não há necessidade. Isto é por nós depois. E isto é mais para vocês. Tipo, eu só perguntei ao professor que era só para saber se o professor também tinha essa informação ou se não. Eu não fui esclarecer porque como eu vi professores no meu departamento a fazer, temos o artigo anunciado abaixo sobre... Pois, este professor era meu. Este foi meu professor, o Diogo. E como ele tem andado... eu vi o artigo, colocaram aqui no chat. Ele foi meu professor e como ele este ano andava a gravar as aulas e a pôr, porque era... Bem, vocês podem ver as aulas quando vocês entender. Mesmo se agora perderem alguma informação podem repetir. E como eu sei que há sempre alunos de segunda fase, é impossível dar-lhe as aulas todas porque não há tempo. Eles assim podem, no tempo deles, ver os vídeos. Eu ainda posso perguntar ao professor Rui Marques, mas eles estão no YouTube, não estão no e-learning, portanto, só se vocês disserem alguma coisa é que eles vão dar com eles. Eu para já deixava estar. Até alguém me dizer que tinha que apagar, eu deixava. É melhor nem perguntar ao professor Rui Marques, não depois isso tinha que apagar. Sim, eu prefiro assim. Foi o professor Rui Marques que disse isso? Não. Foi o Pronto. Foi o professor André. professor André, acho. Se calhar ele tem informação Eu errada, acho nós que não é sempre sabemos. André. Acho. Diz? Se calhar ele tem informação errada, eu não sei. Se Eu calhar. vou perguntar, mas... Porque então você tem Sim, diz. um artigo no site oficial da universidade, então quer dizer que é possível. Se calhar é ele que ainda não tem essa informação. Também depende, ele estava... Era uma aula presencial ou era uma aula remota? Nota. Foi mal remoto. Ok, eu vou perguntar ao professor Rui Marques ao contrário, eu perguntar se era possível gravar as aulas, para ver o que é que ele diz. Ele é o regente do vosso teste, o que ele disser é o que fica, mas eu estava inclinado a, mesmo que eles digam que não, eu acho que não estou a expor ninguém de vocês é que têm acesso ao canal e pronto. E se falar que o professor pode dizer que nós também preferimos assim, é só para tirar da dele. Eu vou-lhe perguntar ao contrário, se era permitido gravar, para ver o que é que ele diz, e eu depois digo, pronto, está bem. Pelo menos enquanto as pessoas da segunda fase estão a acompanhar. Eu depois no final apago aquilo tudo, que aquilo não é um canal que faça dinheiro. Já agora, para o Rafael, ele pode usar... isto é um link para o Discord, nós temos um canal próprio, que é que caso queiras falar comigo ou com alguém da turma de forma mais direta. Portanto, podes clicar aí e registar-te. É onde também normalmente faço os anúncios. Ok, e se tu tiveres que falar comigo alguma coisa... é fácil. Bem, voltando aqui à aula. Teremos para sumariar, temos os 3 tipos de requisitos funcionais que de alguma forma explicam como é que o cenário deve funcionar. Os não funcionais que de alguma forma explicam como é que o cenário, ao caso de uso, tem que ter métricas de performance, como é que ele tem que suportar, quantidade de tempo de resposta, volumes de dados, e a usabilidade é quão fácil deveria o sistema ser para ser utilizado por diversas pessoas. Normalmente até se faz perfis. O perfil de utilização pode ser masculino, 40 anos, trabalhador fabril, com esta e esta capacidade. Pronto. E tem que ser usável por esse perfil. Há aqui um bocadinho de jogo do que é que uma pessoa de 40 anos, trabalhador fabril, tem em termos de capacidades, mas é uma forma de tentar fazer o sistema logo mais usável à cabeça para determinado conjunto de utilizadores. Os objetivos é documentar os requisitos, descrever os requisitos de forma consistente e clara
assegurar que tanto o cliente como a equipa de desenvolvimento têm uma visão comum dos requisitos. E esta parte, como já falámos em slides para trás, é muito difícil, porque ou a equipa de desenvolvimento ou o cliente têm um conjunto de assunções sobre o mundo que assumem que são tão básicas que o outro lado conhece. Ok? O cliente pode assumir que é uma empresa de entregas, portanto, monitorizar a gasolina dos caminhões de entregas é tão banal que nem era preciso ser dito. Obviamente que se calhar um programador não faz ideia que isso é um requisito importante para uma empresa de entregas, ninguém lhe disser. Como eles têm conhecimentos do mundo tão distintos, é muito difícil garantir que ambos estão, digamos, na mesma página em relação ao que é comum. Pronto. E oferecer possíveis situações do mundo real para teste do sistema. O cenário também serve para isso. É, digamos, o cenário, além de ser como é que o sistema se devia comportar e o que é que ele devia resolver, também serve como uma possível avaliação de como é que o sistema pode funcionar. Okay. Um cenário de teste, podemos montar um cenário de teste baseado neste cenário descrito para ver se o sistema responde ao teste como deve ser ou não. Quando digo teste, normalmente será um cenário virtual, ok? Não, se for uma máquina multibanco, não dar dinheiro, não descontar nada. O cenário virtual, que desconta dinheiro virtual de uma conta falsa, só para ver se a máquina está a funcionar e não estar a tentar descarregar dinheiro de pessoas só para ver se funciona. Pronto, mas testar os sistemas informáticos também é muito importante. E mesmo que o teste de hoje são feitos ainda há bastantes falhas, isto é um aspecto bastante importante. Está aqui um exemplo do site do ML, isto são exemplos do próprio site. Penso que é um cenário de levantar dinheiro. Há um cliente, os clientes são sempre representados por estas figurazinhas, estes stigmas. É um ator. Tem multiplicidade. Quantos clientes interagem? Tem sempre um nome. Este é um customer, este é o cliente mesmo. O administrador está aqui. É o mesmo símbolo. Isto representa pessoas. Este símbolo representa pessoas. E por baixo está, digamos, o que é que ele faz no sistema. As caixinhas são ações, com umas keywords especiais que é o extend ou include. E está aqui um subsistema que é o checkout. Eu quero fazer checkout de dinheiro. Portanto, um cliente quer fazer... depois vão dar estas nomenclaturas em base de dados. Mas um cliente quer fazer uma ou mais levantamentos de dinheiro. O asterisco quer dizer um ou mais. Mas isto pode ser ao contrário, um ou mais levantamentos de dinheiro são feitos por uma pessoa. A mesma transferência de levantar dinheiro não pode estar associada a duas pessoas. Ok? Cada transferência de dinheiro está associada a um único utilizador. Por isso é que é um e asterisco. Ora bem, eu entro, vou à opção de checkout, que é uma extensão de ajuda, e inclui um pagamento. Ou seja, um banco faz 0 ou mais pagamentos. Eu consegui fazer o meu checkout. E pronto, está aqui um clerk, será a pessoa que está a atender e está ligado à operação de checkout. Afinal, isto não é um multibanco, é num banco. Quando as pessoas iam fisicamente aos bancos levantar dinheiro. Ok? E depois há o administrador que está a gerir pessoas. Não há aqui ligação direta com estes, só está a gerir pessoas para garantir que nada corre mal. Isto é a definição de um cenário. Não explica qual é a ordem. Só diz, esta pessoa tem, isto chama-se a cardinalidade, multiplicidade, a cardinalidade, quantas operações estão associadas, quem é que está a interagir nas operações, como é que elas estão organizadas, e isto, levantar dinheiro é isto. Obviamente isto não fala da base de dados, não fala da ligação, é só um cenário, isto é um cenário específico. Okay? Eu tenho que ter um sistema informático que responda a estas necessidades. Okay? Uma ou mais pessoas, ou melhor, uma pessoa
faz um ou mais levantamentos, do outro lado tem que estar uma pessoa a atender, que tem interação sobre a operação de checkout, tem que ter um sistema, qualquer informático, que deixa fazer esta operação, que é uma extensão de ajuda. Isto é uma extensão de ajuda porque se eu vou a um posto físico do banco, eu ia pedir ajuda para uma operação qualquer, essa operação de ajuda dá um checkout, eu para conseguir fazer um checkout tenho que incluir um pagamento, neste caso pagamento do banco para mim, ok? Provavelmente a palavra pagamento não foi a melhor escolha, mas neste caso não sou eu a pagar, é o banco a pagar-me a mim, por isso é que está incluído no checkout. Está aqui 0 a mais porque eu posso não ter dinheiro, ok? É um banco. Quando vocês fazem um levantamento de uma conta, só está associado a um banco, por ser 1, 0 ou mais. Consoante o vosso montante, ele pode fazer múltiplas transferências para vocês terem, mas pode fazer 0, para vocês não tiverem saldo, por isso é que está aqui o 0. A única coisa que se consegue tirar deste diagrama é estas cardinalidades, quem interage com quê e como é que, de alguma forma, existem funções que têm que existir no sistema. Faz algum sentido para vocês este tipo de diagramas? Para o Cláudio, este aqui não é o multibanco, é quando vão levantar dinheiro ao banco. Quando vais dentro de um banco, aos postos de atendimento, levantar dinheiro diretamente. Por exemplo, com um cheque. Não com o cartão multibanco, vais com um cheque levantar o cheque. Okay, então, são coisas que estão a cair em desuso, mas as pessoas ainda pagam com cheques. Eu falei no multibanco porque eu lembrava-me que era um cenário sobre um banco, mas o diagrama é levantar fisicamente dinheiro num posto de um banco. Isto é só para descrever como é que um caso, um use case, um caso de uso funciona. Sem tecnologia, sem outro tipo de comunicação, só para descrever por alto como é que ele funciona. Anotação. Ora bem, isto é o ator, é o que se chama o ator. É um bonequinho com o perfil dele, ok? O que é que ele faz? É um boneco com um rótulo que representa um humano a um sistema computacional. Um caso de uso é uma bolinha que representa uma utilização do sistema, uma função que o sistema informático tem que implementar, okay? E que os utilizadores têm que interagir com eles. Porque os atores não fazem nada sem estarem ligados na bolinha. A bolinha é o que o sistema tem que produzir e este ator interage com esta bolinha. Pronto. As relações são as setas. Okay? Eu não posso ter só os atores e as funções espalhadas. Eu tenho que ter os atores, os casos de uso, as funções e ligar cada um ao seu sítio certo. Agora, há diferentes tipos de relação. Há a relação de comunicação, a associação, é uma relação mais simples. Eu interajo com marcar consulta, por exemplo. O paciente marca uma consulta, uma linha sólida. Há a inclusão, que... Por exemplo, eu pagar uma fatura ou para eu ver o saldo, tenho que fazer o meu login. Ok? Ou seja, estas funções utilizam aquela função. Esta inclui aquela. Como a seta está nesta direção, a inclusão, quer dizer, esta obrigatoriamente tem que ser aquela. Okay? Isto já é mais para o lado de programação, é para quem faz o código perceber que para pagar uma fatura eu tenho que fazer a função de login primeiro. Para ver o saldo, eu também tenho que fazer a função de login primeiro. E não fazia sentido ter... sem esta ligação, quer dizer que eu ia ter muito código repetido. E assim não. Esta usa aquela, esta usa aquela. Então, isto é inclusão, é um include. Depois há a extensão. Que... digamos, é uma especificação. Há, digamos, a função de registar o utilizador normal e uma forma específica é registar administrador ou registar um moderador. É registar o utilizador normal
com mais alguma coisa extra. A inclusão é, para pagar a fatura, eu tenho que executar isto. Tenho que resolver isto primeiro. A extensão quer dizer que fazer o administrador é registrar o utilizador e mais qualquer coisa. Percebe? A diferença é mais conceptual que outra coisa. Quer dizer que pagar a fatura implica que eu faça primeiro o login. Não quer dizer que o login esteja no meu código, quer dizer que eu tenho que fazer primeiro o login. Digamos, dá uma certa ordem. Primeiro faço login, depois posso pagar uma fatura. Aqui não tem a ver com a ordem. Para registrar um administrador, o que acontece é como se o código que está aqui fosse copiado e depois eu ainda adicionasse mais 2 ou 3 linhas. É uma extensão daquele código. É aquele código com mais Isto é mais útil para quando sabem programação orientada a objetos e ajuda a descrever o código. Ok? Aqui são muito específicos já estes elementos. Por isso é que não se preocupem, que se houver avaliações não há sobre inclusão nem extensão, porque já são muito focados em programação e vocês estão a ter fundamentos de programação agora, portanto, um dia quando estarem a estudar mais fundamentos de programação, há de lembrar-se dos slides do professor Mário e dizer, não, ele falava de extensão e inclusão, é isso que queria dizer. Pronto, ainda há herança. Que nós podemos ter diferentes tipos de atores e dizer, bem, isto descreve uma pessoa, é aquilo que eu tinha a ver com os perfis. Nós podemos ter um perfil em que se cria uma pessoa genérica, vamos dizer, temos o António, 37 anos, vendedor famoso da empresa X, conduz o carro Y e faz 1000 euros por mês, okay? Com 2 filhos. E digamos, é a pessoa, é o nosso modelo base de perfil, e depois podemos ter o vendedor, que herda tudo o que o António é, só que em vez pronto, é tudo o que o António é, mais vende coisas. Ok? Por acaso já tinha feito o António vendedor, mas estou a perceber, nós temos um perfil base de uma pessoa e depois podemos generalizar mais alguns perfis mais específicos. Tem a ver com aquela parte de usabilidade do sistema. Nós criamos, digamos, um perfil que queremos responder, 1 ou 2, e depois podemos andar aqui a fazer heranças. Pronto, agora o António é um vendedor, agora o António é um empregado de abril, agora o António é um docente de uma universidade. E é só, digamos, só mudam determinadas propriedades. É tudo o que o António é, mais uma propriedade que mudou a outra. E depois, digamos, cada um tem um diverso nível de capacidades e é para ver se o sistema está robusto e se o sistema é facilmente usável por aquele conjunto de pessoas. Ok? Pronto. Eu vou tentar explicar melhor outra vez para o Cláudio. O António não existe. É um perfil que eu imaginei. Okay? Vamos dizer, sim, pronto. E vamos agora definir muito bem o António. O António, ou melhor, há um perfil chamado António que ganha 1000 euros por mês, que conduz um BMW, que tem 2 filhos. Isto é a pessoa. A pessoa foi caracterizada como nome António, idade 37, remuneração 1000 euros, filhos 2. E eu agora, para não estar a repetir essa informação toda, o que eu faço é, há um vendedor que se chama António, 37 anos, ou seja, é tudo o que o António é, só que a profissão é vendedor. E eu agora podia ter outro ator aqui para o lado, que era exatamente a mesma informação do António, mas eu, em vez de pôr profissão vendedor, punha profissão docente de informática. E eu agora, pronto, por causa da profissão, eles têm diferentes níveis de capacidades, e por causa disso, eles vão ter diferentes habilidades e a aplicação vai ser mais usável para um e menos usável para o outro. Okay? É a forma de definir perfis e depois ver se a aplicação tem um bom nível de usabilidade ou um mau nível de usabilidade. É só para isso que isto é interessante. Por exemplo, sim, o António é um vendedor e docente, sim.
Ou melhor, o António é o perfil base que dá origem a um vendedor e a um docente. É para eu não estar sempre a descrever a mesma informação. Crio um perfil base e depois faço a herança. Ou seja, eles estão a receber toda a informação do António. Não é... O António, o vendedor e o docente são 3 pessoas diferentes. Aqui o importante é... Não, eles são 3 pessoas diferentes. O que acontece é, para eu não estar sempre a descrever, as mesmas características, eu crio, digamos, um conjunto de características base e depois estou a replicá-las. Isto aqui tem tudo a ver com simplificar o desenho de diagramas. Para eu não estar sempre a dizer vendedor, peço desculpa, para não estar a dizer vendedor, ano, idade, remuneração, docente, remuneração, idade, para não estar sempre a descrever isto como uma tabela. A ideia do ML não é ter tabelas complexas, é ter diagramas mais simples. Eu defino pessoa e depois na legenda tenho pessoa é caracterizada por isto. E depois tenho ligações de herança, ou seja, ele recebe tudo o que uma pessoa é, ou melhor, eu crio uma nova pessoa que é uma cópia daquele, mais um perfil. Vocês pensem, nós definimos uma pessoa base, pomos numa fábrica e começamos a copiar a pessoa e depois só mudamos algumas coisas, pintamos de uma cor diferente. Vocês fizeram o molde de uma pessoa, molde em barro, agora vão para uma fábrica e começam a reproduzir o molde e só o pintam com cores diferentes. É só para ser mais fácil de descrever o cenário em termos de diagrama. Pronto, aqui está os casos de uso e as interações que podem ter. Portanto, atores e casos de uso têm comunicação, não tem mais nada. Entre atores há herança, entre casos de uso há herança, inclusão ou extensão. Se não tem um X, quer dizer que não há esse tipo de ligação, não é permitido. Okay? Por exemplo, a herança só é permitida entre casos de uso e entre atores. Um caso de uso e um ator não pode ter herança. Eu não posso herdar propriedades de um sistema informático. Eu como ator. Casos de uso, que são funcionalidades do sistema informático, podem herdar funcionalidades de outro sistema informático. Normalmente, quando vocês querem evoluir no sistema informático, vocês podem desenhar como algumas relações de herança, ou seja, este tudo mais este base de dados diferente, o que for. Inclusão e extensão é para facilitar a descrição de código. E um ator pode herdar de outro ator, ou seja, eu defino o António pessoa base e depois duplico o António quantas vezes forem precisas para ter múltiplos atores. Pronto, e comunicação normal é eu interagir com casos de uso. É comunicação, só é possibilidade entre atores e casos de uso. Era estranho um caso de uso comunicar com ele próprio ou comunicar com outro. Ele ou inclui essa operação, que é a inclusão, ou estende essa operação. Agora não se liga a ela. É um elemento... Casos de uso, digamos, são estáticos, funções estáticas do sistema. Atores são os elementos dinâmicos. Quem se mexe no sistema. Pronto. Isto é o tipo de relações permitidas. Está aqui outro cenário. Comprar o produto. Aqui o sistema está representado como um ator. Não é uma pessoa física, é um sistema. Tenho aqui a notificação que a sessão vai acabar em 10 minutos. Eu acho que vou só descrever este cenário e depois exporto o vídeo. Okay? Pronto. O sistema aqui está representado como um ator. Porquê? Porque o sistema aqui é dinâmico. É uma base de dados, vai ter alterações, vai responder. Okay? Estão a perceber? Não pode ser uma bolinha estática, porque não é estático. É um sistema dinâmico. Ele vai dar erros e coisas assim. Tenho um cliente, isto é comprar um produto. Eu posso navegar pelo... Isto não é uma ordem, ok? Isto não são ordens. Isto é o que eu posso fazer. Um cliente pode navegar pelo catálogo, pode colocar um item no carrinho
pode ter informação, pode finalizar a compra, que obrigatoriamente informa o endereço, que obrigatoriamente obriga a preencher os dados de cartão de crédito, que inclui verificar os dados de cartão de crédito, tem que verificar o sistema, e é por causa disso que o sistema é um ator, porque ele pode dar erro aqui. Se é uma verificar dados de cartão de crédito, ele pode dar um erro nesta zona. Ok? Finalizar a compra inclui faturar a compra, e o sistema pode aumentar um erro, e finalmente o sistema pode enviar um mail. Isto não é uma ordem de sequência de operações, se bem que esta está bastante organizada, mas isto não é por ordem, porque eu não preciso navegar o catálogo. Eu, como cliente, já sei qual é o produto, deram-me o link, coloco o produto e finalizo a compra. Ou, imaginem, o browser lembra-se da última página em que esteve, vocês abrem e vão só finalizar a compra. Já não precisam fazer estas operações. Isto não é por uma ordem. Isto é mais para garantir que nesta zona, ok, existem estas relações, o include e o extend. Quer dizer que quando eu finalizo uma compra, obrigatoriamente este código foi executado, informar o preço e preencher os dados de coisa, ou executar este código, eu incluo a operação de verificar os dados de cartão de crédito, é obrigatório, e o sistema tem que dizer que o cartão de crédito é válido, e depois é que ele volta e posso continuar, e finalizar a compra implica obrigatoriamente a faturar a compra. Você tem que receber uma fatura, uma prova de compra. E o sistema também tem que responder positivamente. E finalmente o sistema envia um mail. Podia haver aqui uma bolinha extra, que era o cliente recebe um mail. Não há inclusão nem extends entre enviar um mail e receber um mail, porque eles são sistemas distintos, não é? O e-mail sai do meu sistema, sai do meu gestor de mails da empresa, não interessa. Imaginem que o cliente mandou o mail da UA, vai para o sistema informático da UA, que não é o meu, eu não posso ficar a inclusão de código. Os sistemas são diferentes. Se for um diagrama de sequência, eu podia pôr uma setinha a dizer que havia uma sequência, ou seja, era enviado o mail, havia um pacote que navegava e depois aqui, antes de ler o mail, havia um pacote a chegar. Havia um pacote TCP de bytes a chegar. Mas isso é um diagrama de sequência. Num diagrama de casos de uso, eu não posso fazer ligações entre enviar e receber um mail porque são sistemas informáticos diferentes. Ok? Faz sentido para vocês até agora? Sim. Sim. Pronto. Eu vou, para já, terminar a sessão, que é para ele exportar o vídeo, e ligo-me daqui a 5 minutinhos, ok? Eu acho que já estamos a meio da aula. Conseguimos acabar isto muito mais rápido do que esperado. Eu ainda tinha... Pronto, eu para o final já estava à espera de falar dos testes. Portanto, é bom isso acontecer. E depois, no final disto, acho que ainda vos quero mostrar um programa onde podem desenhar diagramas destes se estiverem interessados. Mas, em princípio, acabamos hoje muito mais cedo que o normal. Ok. Pronto. Até já. Ok. Até já, até já. Até já. Pronto, eu de forma subtil aproveitei para perguntar ao professor Rui Marques qual era a política da Universidade em relação à gravação de aulas teóricas. Quando ele me der alguma informação, eu aviso. Mas como eu vos disse, até ter a informação oficial a pagar, eu tenciono manter-vos isto para vocês. Ok. Se vocês não forem dizer que também os vídeos estão online no YouTube, também ninguém me manda para cá. Okay. Isto é mais para vos ajudar a estudar é só para vos ajudar a estudar, só me dá trabalho a mim. Pronto, voltando à discussão sobre o ML, vamos passar para diagramas de classes. Okay. Diagramas de classes descrevem os vários tipos de objetos no sistema e o relacionamento entre eles. A de classe apresenta uma forma retangular dividida em 3 partes. Tem uma parte superior, que é o nome da classe, tem uma parte do meio, que é os seus atributos, tem uma parte inferior, que é os seus métodos. E
para vocês perceberem bem isto, ajudava bastante que tivessem tido programação orientada a objetos. Eu acho que não deve ser um conceito novo para vocês. Eu vou fazer o meu melhor para vos explicar. Vocês já tiveram programação, certo? Sim. Pronto. Programação orientada para objetos é que não. 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 Pronto. Vocês estão a dar aqui Python? O Java. Java. Pronto. Java tem dois tipos de variáveis. Duas grandes classes variáveis. Ou são os tipos nativos, que é o inteiro, o double, o float, os numéricos e o texto, o char. Ou tem objetos. Os objetos, neste caso, são, digamos, tipos especiais. Por exemplo, a lista, uma hashmap, o objeto representa um tipo de dados específico que tem um nome, atributos. Por exemplo, se for uma lista, não é um único tipo de dados, tem vários elementos do mesmo tipo de dados. Portanto, os atributos são os múltiplos elementos tipo de dados e os métodos. Por exemplo, uma lista dá para ver o tamanho, dá para inserir elementos, dá para apagar elementos. Ok? Digamos que uma classe é um novo tipo de dados que representa uma entidade qualquer no mundo. Por ser mais complexa que um tipo nativo, que ser só um número ou só um pedaço de texto, tem um nome, com licença, tem um nome próprio, tem os seus atributos específicos e tem os seus métodos para manipular. Pronto. Eu vou dizer, depois vocês podem ler isto, é só para dizer se é público ou privado, já que não tem noção de base de dados, peço desculpa, de programação orientada a objetos, eu vou passar um pouco disto à frente. Okay? Não vou estar a dar-vos uma definição tão rígida quando não é do vosso conhecimento para já. E vou só explicar a cardinalidade das relações 0 ou 1 instância, okay? 0 ou 1, 0 ou mais, 1 ou mais. É o que isto significa. Isto é 0 ou 1. Pode haver 0 instâncias ou no máximo 1. Pode haver 0 instâncias ou múltiplas, sem limite superior. Pode haver exatamente uma instância. Pode haver uma mais. Isto é cardinalidade genérica para tudo. Ok? Seja base de dados, seja os diagramas de caso de uso, seja diagramas de classe, isto é cardinalidade, normalmente é definida assim. 1 ou mais, 0 ou mais, 1 ou 0. Pronto, e agora temos aqui um pequeno exemplo. Temos sócio, e como eu disse, sócio representa, digamos, é um tipo de dados que representa, neste caso, um sócio. O que é que são atributos do sócio? O nome, que é texto. O endereço, que é texto. O telefone, que tipicamente em informática é texto que é para a gente definir que é um texto com 9 posições específicas de caracteres numéricos, mas é texto, não é um número. E a data de nascimento, que é o tipo de data. Okay? Isto é, o menos quer dizer que são atributos privados. Não vou estar a massacrar com o que é que são atributos privados, depois vocês aprendem programação orientada a objetos, mas é o nome dos campos que compõem sócio e o tipo de dados dos campos que compõem sócio. Ok? Vocês estão a dar Java e eventualmente vão chegar, vocês devem criar um objeto e vão ver que um objeto tem tipos, tem atributos internos e depois tem operações. Quais são as operações de um sócio? O registar, o mais quer dizer que é pública, quer dizer que toda a gente tem acesso, mas não vou entrar em detalhes sobre o que é público e o que é privado. E tem o consultar um sócio. E depois, um sócio possui 0 ou mais dependente. Que é o nome do dependente, é texto, char é texto, e a data de nascimento do dependente. Ok? Pode ser um filho, pode ser possui 0 ou mais. Quer dizer que ele cá dentro tem uma lista, pode estar vazia, 0, ou pode ter mais elementos. Ok? Isto é, digamos, para os programadores saberem como há de escrever o código de sócio e dependente, como é que eles se relacionam.
Pronto, eu sei que isto agora é um pouco mais ingrato, por isso é que eu também não vou fazer tanta pressão nos slides do ML, porque esta disciplina, antes da pandemia, estava no segundo semestre. E quando vocês chegavam ao segundo semestre, já tinham tido a cadeira de base de dados e já tinham tido a cadeira de programação. Portanto, quando chegavam aqui era muito mais fácil perceber estes conceitos. Sim, nós temos agora muita coisa em base de dados que conseguimos relacionar com esta disciplina. Pronto, mas quando era no segundo semestre, vocês já tinham dado isso e para os alunos que tinham boa memória, lembravam-se e fazia a ponte direta. Agora, acredito que seja um pouco ingrato para vocês. Por isso é que eu também não vou fazer muita pressão nesta parte. Pronto. O Cláudio falou aqui no chat. É como eu vos disse, o ML não vai ser avaliado nesta disciplina. Se vocês repararem, as avaliações vão cair sobre as ferramentas práticas. Já como é uma disciplina remota, faz sentido vocês fazerem apresentações. O teste teórico já passou, os conceitos básicos já passaram. Há agora informação teórica importante, mas eu prefiro que vocês fiquem com a ideia dela e vão ver o vídeo se precisarem, do que estar agora a fazer muita pressão sobre estes componentes quando vocês estão em simultâneo a ter a disciplina de base de dados e em simultâneo a ter a disciplina de programação. Eu estou-lhes a dar uma disciplina que é, assumindo que vocês são bons a base de dados e a programação, como é que podiam fazer ferramentas para sistemas, okay? Sistemas informáticos, como é que podiam criar sistemas informáticos para organizações, e vocês ainda estão a ter essas disciplinas. É uma corrida que não dá para ganhar. Portanto, fica por alto, diagramas de classes têm esta estrutura sempre. É o nome da classe, os atributos dela, os tipos de dados que a compõem e as operações, métodos que são implementados. Depois a agregação, que os produtos estão agregados no carrinho. Como se vocês repararem, o carrinho tem uma lista de produtos. Okay? Isto tem a ver como é que as classes depois estão organizadas. É a relação de herança. Há a composição. As revistas são compostas por edições. Pronto. Explicação e generalização. Novamente, eu não vou estar a massacrar-vos com isto, porque vocês precisam de uma disciplina inteira para perceber programação orientada a objetos, e aqui era só dizer, se vocês souberem programação orientada a objetos, desenham-se assim. Aquilo que faziam em código, se quiserem representar graficamente, é assim. Portanto, os slides são vossos. Se um dia precisarem de alguma coisa sobre isto, podem falar comigo que eu explico-vos em mais detalhe. Agora só quero que percebam, pronto, diagrama de classes é o retângulo, 3 partes, atributos, métodos, nome, e depois tem o tipo de arestas, que representa a herança, associação, agregação, especialização, interfaces, ok? Não vos vou estar a massacrar muito com isto. Porque senão tinha que usar a disciplina de programação para vos poder explicar isto, para depois poder voltar à minha disciplina e dizer é assim que se desenham, o que vocês aprenderam em programação. Vamos para o diagrama de status. Ok? Mas eu repito, se depois vocês, se tiverem disciplina de programação, perceberem melhor os conceitos e quiserem saber algum detalhe sobre o ML, tem o meu Discord, tem o meu e-mail, mesmo que seja para o ano, qualquer altura, podem sempre falar comigo. Como eu não vou fazer avaliação específica disto, eu já sabia que não ia fazer avaliação do ML, porque foi posta em simultâneo com outras disciplinas. Não vos quero estar os slides são slides do ano passado com melhorias, por isso é que estas coisas estavam um bocado definidas. Ora bem, o objetivo de um diagrama de estados é especificar uma máquina de estados. Okay? Uma máquina de estados é uma forma de especificar o funcionamento interno dos processos. Está neste estado, se acontecer isto vai para outro estado, eu já tenho os diagramas. Pode especificar ações e atividades, normalmente para modelar o ciclo de vida de um objeto ou de uma classe, serve para modelar as partes mais dinâmicas de um sistema e como é que ele evolui a cada salto. Eu vou explicar de forma mais sucinta. O mundo avança em função do tempo e o tempo é contínuo. Ok? Vocês façam ações ou não, o tempo continua a contar, os segundos avançam. Ora, isto é terrível para quando queremos modelar um sistema.
não podemos fazer com o sistema a cada segundo troque de estado. Uma máquina de multibanco, se calhar, está 3 horas sem funcionar porque ninguém vai lá levantar dinheiro. Portanto, não interessa, digamos, o tempo físico em que o mundo avança, interessa o tempo discreto, virtual, criado pelo sistema, que é quando acontece uma ação, ela avança. Ok? O exemplo da caixa multibanco. Ela está parada, está presa no mesmo instante, está presa no, digamos, mesmo instante de tempo, no mesmo estado, que é aguardar cartão. E quando eu colocar o cartão, ela pode ir para o novo estado, que é aguardar PIN. E quando eu inserir o PIN, ela pode ir para o novo estado, que é validar PIN. Não interessa se há 15 segundos entre as operações, se há 30, se há meia hora, estão a perceber? Não interessa o tempo físico, interessa o conjunto de ações que fizeram as operações no meu sistema evoluir. E é isso que o diagrama de estados captura. Só para vos mostrar um exemplo. Okay? Isto é uma espécie de diagrama de estados. Tem o ponto de partida, temos o estado e temos o que faz a transição. Isto é, o exemplo é de jogo das damas. Eu jogo as brancas. Ou melhor, é a vez das brancas. Jogando as brancas, jogo as pretas. Jogando as pretas, jogo as brancas. E ficamos aqui em 2 estados. Não interessa o tempo da jogada, percebem? Não está aqui noção de tempo físico. O que faz avançar, digamos, o relógio virtual é a ação da outra pessoa. E a forma de sair do estado brancas-pretas é há um checkmate, vitória das pretas. Há um checkmate e há vitória das brancas. Há um empate e ele para. Seja, estamos aqui até uma destas condições acontecer. Isto é um diagrama de estados. Voltando ao estado. O estado representa algo estático quando o sistema está à espera do input. Ok? Os eventos são os inputs dados pelos atores. Naquele caso do jogo, o sistema é o tabuleiro com as peças. Ok? O estado é a posição de cada peça no tabuleiro. Aquele é o estado. Não altera até o jogador pegar na peça e mudar a peça. Percebem? Não interessa o tempo que eu demoro. O estado só é alterado quando eu pego na peça e o coloco no novo sítio. Os eventos é eu fazer a minha jogada, eu como jogador de tabuleiro. E o importante é os eventos são instantâneos para o sistema. Não interessa quanto tempo demoram em tempo real, são instantâneos. Digamos, levantar a peça, movê-la e poisá-la é irrelevante para o sistema. Isso não existe. A peça estava numa célula e apareceu noutra. Por isso é que digamos, os eventos são instantâneos. Estava num sítio, aparece noutro, de forma instantânea e rápida. E é assim que, novamente, isto não é como acontece na realidade, isto é só para facilitar a descrição de sistemas. É para facilitar os diagramas de como é que alguma coisa deve funcionar. Era muito difícil ter um diagrama de estados em que tivesse, digamos, uma reta de tempo e as coisas terem que alterar dentro dos determinados tempos. Portanto, nós criamos a nossa própria reta de tempo, que em vez de ser constante e dinâmica, é bastante estática, só avança, digamos, o relógio, o ponteiro dos segundos só avança quando existe um evento. E o ponteiro dos relógios fica bloqueado até que haja o próximo evento. É como se o tempo parasse até alguma coisa acontecer. E essa coisa acontece, o evento atualiza-se, peço desculpa, o sistema atualiza-se e depois bloqueia outra vez à espera do novo evento. E é assim que nós definimos as coisas. Existem diversos tipos de eventos. Há os sinais, há as chamadas eventos temporais e eventos de mudança. Pronto, o ML suporta estes eventos todos, não vamos estar preocupados com sinais. Aconteceu alguma coisa, portanto tem que ser feito. Há as transições, que é eu mudar de um estado para outro. Tem um nome associado, o que é que aconteceu. E as atividades, que é o que está a acontecer no meu estado. Eu penso que tenho
Eu penso que tenho aqui nomenclatura. Isto é o estado inicial, é uma bolinha preta. Isto é um estado final, é uma bolinha preta com um arco branco. Okay? Isto é onde ele começa e isto é onde ele acaba. Normalmente há um estado inicial e há vários estados finais. Okay? Não quer dizer que tenham que ser sempre vários, mas normalmente existe um a mais. Nem que seja o estado de sucesso e o estado de erro. Pronto. A minha notação, eu tenho o nome do estado, o que é que acontece internamente, qual é a transição e o estado seguinte. Pode ser tão complexo como todas as atividades internas. Se eu tenho uma atividade o que é que acontece, uma entry, uma exit e um evento, ou pode ser tão simples como só ter o nome e eu saber que associado a este nome acontece alguma coisa. Ok? O ML permite ter estas instruções todas ou ter uma simplificação. E está aqui o exemplo mais simples eu considerei para a aula. Isto é o estado inicial, é a bolinha preta. Tem uma transição direta que não tem nome porque não é preciso. Okay? As pessoas sentaram-se na cadeira, isto acontece, normalmente o primeiro estado é um salto sem nome. Depois tem as vezes brancas. Por omissão, começam as brancas. O que é que faz sair do estado de vezes brancas? É a transição jogada das brancas. Depois as brancas jogarem é a vez das pretas. Enquanto a pessoa está a pensar em que peça é que deve mudar, digamos, o tempo do relógio está bloqueado aqui. É sempre a vez das pretas, mesmo que isto demore 1 hora, não sei que tipo de jogadores é que é, mas imaginem que eles demoram 1 hora por jogada, estão a pensar muito. O tempo real, físico, avança, mas o tempo lógico não, ele está preso nas vezes pretas. E depois, quando ele finalmente jogar a peça dele, é a vez das brancas. Percebe um diagrama de estados? A beleza do diagrama de estados é isto, é o conceito de complexo de tempo, que nunca para e responder ao tempo é difícil, é simplificado de forma a existirem, neste caso, 2 estados alternados, que não interessa quanto tempo demora. Como é que sai deste ciclo de estados? Bem, se eu estiver nas brancas e tiver um checkmate, quer dizer que as pretas ganharam. Se eu estiver nas pretas e em vez de eu fazer a minha jogada tive um checkmate, quer dizer que ganharam as brancas. Em qualquer um dos estados posso estar paralisado, quer dizer que é um empate. Se eu não tenho mais jogadas possíveis, ou melhor, qualquer jogada minha é eliminada pelas brancas, qualquer jogada das brancas depois é eliminada pelas pretas, estamos no estado paralisado, ou seja, se houver a ação paralisado, mudamos de estado para o empate. E este estado é um estado final. Ok? Isto descreve, não é o código, não diz as classes, mas só descreve como é que um jogo de xadrez, um jogo de damas, por acaso também funciona para o jogo de xadrez, porque não tem nenhuma especificação. Como é que um jogo de tabuleiro de xadrez ou de damas funciona? Não descreve as peças, não descreve nada disso, nem as regras, só descreve, digamos, a sequência de eventos de um jogo. Um jogo justo, ok? Um jogo correto tem esta sequência de eventos. Joga um, joga outro, joga um, joga outro. Eventualmente termina com checkmate branco ou preto ou paralisado. Faz sentido para vocês? Sim. Pronto. Está aqui, acho que é o exemplo de uma porta rotativa. Está a abrir. Este já tem as definições, ou seja, o motor para cima. Se eu estou a entrar, ele ativa o motor. Se eu estou a sair, desliga o motor. Isto é uma porta rotativa ou é um portão? Pode ser um portão. Pronto. Este não tem estado inicial, porque é um ciclo, mas vocês podiam desenhar o estado inicial em qualquer lado e no fechado o estado final. Mas esta não tem porque é um ciclo. Digamos, se é um portão, está sempre a abrir e a fechar, eventualmente. Portanto, se está a abrir, se eu estou a entrar, o motor vai para cima. Se eu estou a sair do estado, o motor desliga.
Porquê? Porque se eu estou a sair é porque a porta está aberta. E fica no estado aberto. Se alguém acionar o comando, ela fica no estado a fechar. Como eu estou a entrar no estado, o motor vai para baixo. Eventualmente sai deste estado e a porta fica fechada. Se alguém adicionar o comando, eu entro no estado a abrir e o motor vai para cima. Estão a perceber? Isso também descreve um portão de garagem. Se eu estiver no estado a fechar e alguém clicar, eu entro no estado a abrir. Por acaso podia ter uma seta também para baixo. Eu a abrir podia clicar e fechar. Por exemplo, neste diagrama de estados, se um portão estiver a abrir, não para de abrir, posso carregar no botão que eu quiser, não para de abrir até estar aberto. Ok? Faz também sentido para vocês? Sim. Pronto. Vou-vos só mostrar os recursos que eu tinha do EML. Depois fazemos uma pequena pausa. Ok? A aula, pronto. A aula será mais simples. A aula será mais simples porque, como eu vos disse, vocês estão a ter disciplinas que serão importantes para descrever melhor esta matéria. E eu também não acho que seja justo de mim estar a exigir ou estar-vos a massacrar numa aula de 4 horas o que vocês vão aprender num semestre inteiro. Vocês vão usar as cadeiras completas para aprender aqueles conceitos mais complexos. E não sou em 4 horas que vos vou obrigar a perceber os conceitos mais complexos. Portanto, vou partilhar os slides como estão. Não se preocupem que esta parte não vai ser avaliada. Nós já, peço desculpa interromper, nós já fomos usando isso, por exemplo, agora em base de dados, porque também tivemos a criar diagramas de fluxo de dados, então usámos algumas ferramentas já, então temos alguma noção. Pronto, só que a parte do diagrama de classes está, acho que ainda muito difícil para vocês perceberem. Eu vou-vos dizer o... Classe, atributo e métodos, vocês vão aprender durante a disciplina. Operação, associação, estava a avisar que faltam 10 minutos, agregação, já não. Por exemplo, programação orientada a objetos é como o ML, é uma definição muito grande do que é que uma linguagem de programação pode fazer. E que eu conheça, não há nenhuma linguagem de programação que implemente tudo o que foi descrito no documento. Okay? Java só tem interfaces, não tem generalização, não tem a composição, tem agregação, tem associação e mais nada. Ok? Por exemplo, Java implementa só 3 das 5 regras de associações possíveis. E são suficientes. Digamos que as 3 representam as 5 se nós usarmos uns truquezinhos de programação. Por isso é que era importante vocês terem bastante noção de programação orientada a objetos para chegar aqui e dizer ok, agora temos aqui instalações de programação que são novos. Não existem em Java, mas funcionam assim. Pronto. E é difícil fazer essa ponte se eu vos tenho que explicar para trás o que é uma associação, o que é uma agregação. Pronto. Como eu vos disse, esta parte já estava planeada a não ser avaliada. A disciplina é remota, tem que se ajustar à situação atual do país. Mas eu partilho os slides por completo. Se vocês quiserem alguma informação nos slides, ou se depois, a analisar os slides, acharem que precisam de alguma informação minha, é só falar comigo. Por isso é que existe o Discord, se existem os mails e tudo mais. Eu só não acho que seria justo para vocês estar-vos... não faz sentido eu ler isto por alto e não vos conseguir explicar. Não faz sentido eu estar-vos a tentar arranjar exemplos ou eu começar a abrir código e explicar como é que funciona Java para vocês terem base para perceber estes conceitos. É só para dizer, eles existem, existe um conjunto de relações que tem a ver como é que as classes são programadas entre elas e não quero entrar em muito mais detalhes porque isto é detalhes de programação. A nomenclatura tem objeto pai e objeto filho, a extensão...
é uma nomenclatura que vocês provavelmente não estão habituados, portanto eu vou graciosamente dizer, não vale a pena estar a massacrar com isto. O mais importante será, deixa-me interromper esta partilha e partilhar agora isto. Este. Estão 3 links no PDF que eu depois coloco no e-learning, que eu vou mostrar. Okay. Primeiro, o ML tem uma página própria. O ML te faz este ano 20 anos, desde a versão 1.1. Ok? Vocês no site deles têm bastante informação sobre o ML, quem é que está no grupo, há certificações e tudo, há os recursos, que será provavelmente o que mais nos interessa. Então, se quiserem vir ler mais informação sobre o ML, tem tutoriais específicos. Há de ter as últimas versões do ML. Já há o ML 2.0, ele faz 20 anos a versão 1.1. Okay, se quiserem treinar o ML, eu tenho aqui um conjunto de recursos, quando acabar de abrir. Okay. Estou aqui um conjunto de cursos, se vocês quiserem experimentar. Ou se quiserem informação sobre o ML, a vantagem disto é estar especificada. Tem aqui o RFC Request for Comment, ou seja, alterações que queiram fazer aos OMLs. Se vocês quiserem adicionar propriedades gráficas, retirar qualquer coisa que queiram corrigir, podem preencher isto e é considerado pelo grupo. Ok? Pronto, isto é se vocês quiserem estar envolvidos no ML ou se quiserem informação detalhada sobre o ML. Agora, se quiserem só desenhar um diagrama, tem duas opções. Tem o Lucid Chart, onde podem se registrar se quiserem, e tem, é uma aplicação web para desenho de diagramas, e tem o Draw.io, que é a versão grátis do Lucid Chart, e é o que eu vou mostrar agora. Vamos fazer um diagrama, desculpa, vamos fazer um novo diagrama. Por exemplo, tem o diagrama de classes, tem o diagrama de sequências, tem os básicos. Então procura específicos do ML. Está aqui o do ML. Por exemplo, tem uma sequência. Eu peço um estado um estado. Tem outros estados. E pronto, ele está a partir. Tenho aqui o de classes. Vou criar um de classes só agora para vocês poderem ver. Cria um qualquer. Pronto, está bem. Guarda-me o meu trabalho. Está bom. Okay, ele já cria um diagrama de estados básico, mas eu tenho acesso a um diagrama de estados. Se vocês tivessem criado um diagrama de estados, tinham aqui acesso a ele. Podem mudar o nome. Podem pôr propriedades ao tirar. Podem pôr ao tirar métodos. Ok? Então, são ferramentas que já vos permitem criar diagramas. Pronto, se precisarem desenhar algum diagrama, o Draw.io é uma ferramenta grátis e online. Ele vai guardar o diagrama no XML e depois guarda no vosso PC, porque depois podem aqui abrir diversos sítios. Tem aqui o atorzinho, se vocês quiserem. Tinham a elipse, se quisessem fazer uma ação. Tinham um retângulo. Okay, para os básicos, fazer tem que ser para a frente. Ok. Podiam rapidamente desenhar aqui um diagrama de casos de uso, um diagrama de estados, um diagrama de classes, para as vossas necessidades. Só para terem os links se quiserem explorar no vosso tempo, ok? Pronto. Vou exportar o vídeo.
falta também apenas 2 minutos. Fazemos uma pausa até 20 minutinhos, ou seja, são 10h50 até às 11h10. E depois, não precisa de se ligar todos. Eu vou-vos pedir que se liguem as pessoas que estão interessadas em discutir a avaliação, ok? Porque eu depois vou fazer break rooms individuais. Sim. Ok. No regulamento da universidade diz que eu não posso estar a expor o vosso teste assim. Portanto, vou fazer break rooms individuais, depois vou a cada um deles por sequência, perguntar se querem ver as respostas do teste teórico. Sim. Ou se querem discutir a apresentação, ok? Pronto. E a aula fica assim dada. Então, que não... E quem não quiser discutir a nota não precisa de voltar. Não. Ok? Não. Pronto. A parte do ML está dada. Eu não vou massacrar mais com a parte do diagrama de classe. Okay? Eu vou partilhar os slides como estão, não vou retirar nada. Se tiverem interesse, vão estar lá a informação. Para o Cláudio, estou a dizer, vamos ter uma pausa de 20 minutos, portanto, às 11h10. Às 11h10 ligamos quem quer saber da avaliação. Ok? Eu depois faço break rooms individuais e vou a cada um dos break rooms. Sim, a aula terminou, não vou dar mais matéria agora. Ok? Não vou dar mais matéria com isto. Está mesmo a terminar este minuto. Eu depois, quem quiser saber do teste, liga-se. Eu faço break rooms individuais e vou a cada um por ordem e discutimos as dúvidas que vocês tiverem. Está bem? Pronto. Ok, malta. Pós que voltarem até já, pós que não precisam discutir nada, bom fim de semana. E para a semana vamos discutir CRMs, ok? CRMs depois já faz parte da avaliação, aí já não vai ser tão facilitado como esta aula. Ok. Ok? Muito obrigado. Fim de semana. Já? Até já. Obrigado.